Bem, antes de mais nada, boa noite a todos. Chamo-me Luiana Guerra. Hoje vou estar a falar com a minha colega Ana, da Menos Lixo. Vamos falar do EcoBricks, um projeto da iniciativa da Viena Permacultura. E agora vou fazer... Ana, podes fazer o pedido? Vou começar já a puxar a Ana. Ok, como é que eu faço então? Podes aceitar? Ok, boa noite outra vez. Só esperar um bocado. Oi. Olá, Ana, tudo Olá. bem? Tudo bem, Liana? Tudo bem? Tudo. Tudo e contigo? Também. Então, Ok. então. Estava um bocadinho nervosa, mas estou preparada. É o meu primeiro live, nunca fiz nada disto. Yeah. É o meu segundo, também estou nervosa, então estamos bem. Ok. Ok, então, Ana, primeiro queria que te apresentasses, para Ok. todos saberem como tu és. Sim, eu sou a Ana Turner, sou responsável pelo marketing e comunicação na Menos Lixo. Sou também embaixadora Lixo Zero Angola e membro do Movimento Verde. Eu sou angolana, residente em Londres, sou mamã a tempo inteiro, tenho 3 filhotes pequeninos com idades até 6 anos e sou um cidadão consciente. Yeah. Muito bom, muito bem. Então, vens da parte da Menos Lixo, certo? Certo. Então, queria que fizesse uma breve introdução de quem são vocês, qual é o vosso trabalho e se pudesse... Não, começa por aí. Ok. Só um minuto. Eu tive que me barricar no quarto e os meus filhos estão a empurrar a porta. Sem problema, sem problema. Bem, pessoal, esta é a Ana da Menos Lixo vai já te explicar, vamos entender todos a situação. Desculpa. Sem problema, Ana. A Menos Lixo é uma plataforma de logística para reciclagem que facilita a interação entre os agentes de produção de resíduos sólidos, reciclagem e reutilização. Quando eu digo plataforma, quer dizer que nós existimos online, nós não temos um espaço físico. Muitas vezes as pessoas, quando entram em contato connosco, perguntam: mas vocês estão aonde? Nós não temos um espaço físico, o nosso contato é mesmo online. Nós facilitamos a interação no sentido de que se houver pessoas e empresas que tenham resíduos sólidos, que já façam a separação dos seus resíduos e queiram fazer o descarte correto, nós facilitamos esse descarte correto. 2 formas. Nós temos o serviço pago e não pago. Se for não pago, é essencialmente as pessoas ligarem para nós, entrarem em contato connosco e nós depois reencaminhamos, por exemplo, tenho X resíduos que eu quero descartar, não sei com quem é que eu posso fazer, então nós encaminhamos a pessoa nesse sentido, damos a informação. Para aquelas pessoas que não se querem deslocar, nós oferecemos um serviço de coleta, de recolher e entregar aos serviços certos. Para entrarem em contato connosco, essencialmente através das nossas redes sociais. Temos o WhatsApp, temos o Facebook e temos o Instagram. Estamos a lançar o nosso website, então teremos breve também o nosso website como um ponto de contato, onde as pessoas podem ir e fazer o seu pedido, fazer o seu registro. Eu tinha preparado um postal com esse número de telefone do WhatsApp para quem quiser. Não sei se... Ok, como é que eu faço aqui para fazer tipo um PIN para pôr o vosso número? Olha, eu não sei, mas depois também nós podemos... Portanto, o número está disponível na nossa página do Facebook, está disponível no nosso
no nosso Instagram, ou também se contactarem, nós podemos passar. E eu também passo a Eco Angola, então as pessoas poderão ser. Olha, a Erika disse para eu escrever. Dita só o teu número, por favor. 939 939 77 77 96 96 07. 07. Ok. E depois. Calma, ok. Calma. Calma. Ok, consegui. Yeah. Já está. Esse é o número da Menos Lixo, né? Dá menos lixo. Queria só acrescentar Sim. que normalmente nós pedimos quando este serviço de recolha tem sido mais popular com as empresas, mas o que nós fazemos de maneira geral é pedir às pessoas para acumularem 2 semanas de resíduos e depois enviam para nós uma foto para nós vermos se o volume justifica a deslocação, né? Porque nós queremos ter um volume adequado de resíduos para depois nos deslocarmos e organizarmos também as coletas. Melhor, sim. E então nós pedimos no mínimo 2 semanas de acumulação de resíduos. E depois nós coordenamos a coleta e a entrega. Ok. Bem, hoje vamos ser só Eco Angola e Menos Lixo. Sim. Infelizmente não pode ter ninguém da Viana Permacultura a falar, mas eu pedi à Ana que falasse-nos um bocado, né, por eles, para explicar também um bocado a parte deles. Então, por favor, Ana. Ok. O projeto da Viana Permacultura, eu vou começar com 2 partes. Portanto, é um projeto financiado pela Embaixada Francesa de Angola e que tem o objetivo de partilhar o know-how, o conhecimento de permacultura com a comunidade angolana em geral. É um projeto super interessante. Quando eu digo nós, digo a Menos Lixo, iniciamos um diálogo com a Viana Permacultura, precisamente através desta divulgação do projeto dos Ecobricks. É uma iniciativa da Viana Permacultura e a primeira vez que ouvimos falar foi com eles e começamos um diálogo. A Viana Permacultura, o termo vem do inglês Permanent Agriculture, agricultura permanente. E com o tempo mudou para um termo mais coloquial que é cultura permanente, que é baseado no saber tradicional e no saber científico, e eles criaram uma filosofia, uma maneira de estar, um modo de vida que se apoia em 3 princípios éticos. O primeiro é cuidar da terra, portanto são princípios de sustentabilidade, é tudo em torno do equilíbrio com a natureza e com a experiência humana. E um dos princípios deles é não criar resíduos. Então, o primeiro princípio ético é cuidar da terra, o segundo é cuidar das pessoas, portanto, garantir que o ser humano tem as suas necessidades satisfeitas, mas sem excessos, tudo com equilíbrio. E o terceiro princípio é partilhar os excedentes, portanto, quando a pessoa tem muito, dividir o que não pode usar. E eu acho que é neste conceito que entra o Ecobrick. No conceito de não criar resíduos, portanto, de aproveitar tudo ao máximo e de partilhar o saber. Quando nós entramos em contato com a Viana Permacultura, eles queriam fazer workshops para passar a tecnologia dos ecobricks e formar ecobrickers, portanto, bem fixe. E formar ecobrickers. E então, na altura, eles queriam fazer isto com vários grupos. Nós fomos apenas um dos grupos com quem eles começaram o diálogo e nós estávamos no processo de selecionar um dos nossos membros para ir fazer esse workshop e depois para vir e passar o conhecimento, porque é assim como eles funcionam. E quando eles passam o conhecimento, é muito estruturado, tem todo um processo que a Miriam, que
está à frente da Viana Permacultura mostrou para mim, e essa passagem de conhecimento segue um processo científico. Então, eles queriam muito fazer os workshops, mas não tivemos essa oportunidade. Contudo, com esta situação da pandemia do Covid, nós vimos uma oportunidade, e também a observância às recomendações do governo e fica no cubículo, vimos uma oportunidade de ajudar as pessoas a separar o lixo e promover o conceito dos ecobricks. Quando nós começamos, não sabíamos bem o que nos estávamos a meter, mas foi assim que começou o diálogo com a Viana Permacultura e que nós ficamos a saber do projeto dos ecobricks. Ok, muito fixe. Ok, vamos avançando então. Espera aí, é só acrescentar. Sim. Tenho aqui algumas anotações. Portanto, a Viana Permacultura, para além de fazer as workshops, eles já tinham identificado projetos sociais que queriam apoiar com a construção de ecobricks. E o challenge, o desafio que eles tinham era de angariarmos 1000 garrafas PET de 1,5 litro para apoiar projetos que eles já tinham identificados. 1000 garrafas ecobricks. E então foi aí que começou o diálogo. Ok. Então, bem, já perguntaram e agora acredito que temos que explicar o que é que são os ecobricks, né? Yeah. Qual é a importância, qual é a conversa? Então, por favor, explica a todo mundo. Olha, os ecobricks é uma coisa muito especial. Eu estou a aprender e também ainda aprendi mais contigo, Liana, à medida que tu foste também pesquisando e fazendo. Nós estamos a aprender também na Menos Lixo. O ecobrick é um bloco de construção sustentável, primariamente, criado a partir da utilização de garrafas de plástico enchidas com plásticos não recicláveis, previamente limpos e secos. Basicamente é isto. Eco vem, portanto, o termo ecobrick é um termo em inglês. Eco vem dos processos e da tecnologia que é utilizada, que é tudo relacionado com a economia circular. Quando nós entramos aqui no mundo dos ecobricks, estamos a entrar num mundo de reutilização, desperdício zero, muito avançado. E eles têm a sua terminologia, têm as suas palavras novas. Nós todos vivemos, nos dias de hoje, numa economia linear. Ou seja, os produtos são produzidos, têm um ciclo e depois deita-se fora. Os princípios da economia circular, de uma maneira muito simples, têm... O pensamento é circular, portanto, não há desperdício. Tudo que é produzido é reutilizado e é um ciclo contínuo. Então, desde o momento da produção do produto até terminar o seu ciclo, quer dizer, o produto vai passando por ciclos, né? Fases, e há sempre uma busca pela reutilização e maximização da vida útil do produto. E o ecobrick está aqui neste mundo. Não está no nosso mundo, está neste mundo. Eco, porque apoia-se nesses princípios de reutilização, regeneração, tudo mais. Brick é um termo em inglês que quer dizer tijolo, essencialmente, e então veio daí a terminologia ecobrick. Por outro lado, os ecobricks, como um bloco de construção sustentável que são, oferecem uma resposta simples ao problema dos plásticos. Primeiro, porque permitem resgatar, eles até no mundo dos ecobrickers usam a palavra sequestrar, eles sequestram plástico do meio ambiente, que de outra forma teria ido para aos aterros sanitários ou aos nossos mares. E por outro lado, eles permitem um movimento de conscientização, uma tomada, portanto, permitem-nos a nós assumir responsabilidade social pelos plásticos que consumimos com a produção de ecobricks. E depois vamos entrar mais nesse mundo, né? Deixa-me ver o que eu tenho mais. Os ecobricks também têm um impacto muito positivo, porque não é necessário capital para fazer um ecobrick.
Usamos os recursos que já temos, recursos locais, portanto, todo o material nós já temos, não é preciso comprar, não é Exato. preciso, é só reutilizar. Não usa petróleo. Que mais? E faz o resgate dos plásticos e de CO2 também, que depois vou explicar mais à frente. Para além de que é um processo colaborativo. Pode ser feito individualmente, com as famílias, em comunidade. Portanto, é mesmo um movimento que tem, enfim, muito potencial. E nos projetos, portanto, os ecobricks são utilizados como um bloco de construção, como eu disse. Dentro do mundo dos ecobricks há uns planos, mesmo a Viana Permacultura já tem alguns também e já fez alguns. Construções simples, como bancos para jardins, hortas circulares, fazer os muros para as hortas, bancos também. Estes são os projetos mais simples e já foram elaborados pela Viana Permacultura em alguns projetos. Deixa-me ver se tem aqui. Isso depois vem mais tarde. Já foram também usados pela Viana Permacultura e já fizeram alguns projetos em Angola, na área de Viana, especificamente. Uhum. Ok, só para o people que está a entrar agora, já está a perguntar quem recolhe aqui em Angola, podes só repetir essa parte, sim. Portanto, o Ecobrick em Angola está a começar, né? De momento, a Viana Permacultura trouxe conceito para Angola. Eu, pelo menos, não tinha ouvido falar antes. Não sei se já existiam outras associações, outros grupos que já faziam, mas a primeira vez que nós ouvimos, nós na Menos Lixo, foi com a Viana Permacultura e foi com um projeto. Eles já têm projetos que vão fazer, projetos de construção, e tinham em mente angariar 1000 garrafas PET de 1,5 litro. Portanto, 1000 ecobricks. Nós, quando começamos a falar com a Viana Permacultura e quando lançamos este projeto, foi no intuito de angariar essas 1000 garrafas que nós, Menos Lixo, depois no final do estado de emergência, podemos recolher. As pessoas entram em contato connosco e nós vamos recolher. Acho que depois temos que pensar no processo, se calhar mínimo entre 2 a 5 garrafas justifica a deslocação, mas isso é uma logística que depois nós podemos ver. As pessoas mandariam uma foto para nós com as garrafas que têm pós-estado de emergência e nós aí íamos arranjar a recolha, a coleta dessas garrafas e fazer chegar à Viana Permacultura. Inicialmente é o único projeto que sabemos que está a recolher e utilizar os ecobricks. Não sei assim. Ok. Tinha mais alguma coisa que querias falar sobre antes dessa pergunta? Sim, não tinhas mais nada. Podemos avançar, né? Podemos avançar. Acredito que já falaste que era como surgiu a ideia em Angola. Acho que já. Sim. Tinha mais 2 pontos para fazer dentro da definição dos ecobricks. Pode ser? Sim, podes. Sim. Tá bem. Então, na parte da conscientização em relação aos ecobricks, portanto, na aplicação prática, podem ser usados como blocos de construção. Na parte de conscientização, o que é que acontece? Nós, de momento, não quantificamos a quantidade de lixo que nós produzimos. Portanto, nós compramos, nós deitamos fora. E todo este mundo do deitar fora, se pensarmos assim um bocadinho em termos visuais, é tudo tapado. O saco de lixo é preto, o balde está fechado. Os baldes de lixo, quer dizer, em Angola normalmente está tudo é visível, né? Não está. Mas de maneira geral é um conceito em que o lixo, a partir do momento que sai da tua casa, tu não pensas mais. Pronto. E é assim desde o dia que nascemos até o dia que morremos. O conceito dos ecobricks traz um impacto visual, porque quando tu começas a fazer as tuas garrafas e a pôr os plásticos de pastilha, de chocolate, bolacha, Pepsodent,
começas a pôr esses plásticos que não são recicláveis, portanto, provavelmente iam parar no aterro sanitário e ficar expostos aos elementos, ou iam parar nos nossos mares com força da chuva, né? Depois vai tudo para o mar. Exato. Portanto, é o impacto visual. A pessoa começar a fazer os ecobricos e ver a quantidade de lixo que nós produzimos. E oferece também ao utilizador, a nós consumidores, a possibilidade de pesar o lixo. Uma garrafa de 600 mililitros tem um peso, deve alcançar um peso de 200 gramas. Portanto, uma daquelas garrafas pequenas, 200 gramas de lixo. Uma garrafa de 1,5 litro, quando completa, tudo feito muito bem, 500 gramas. 500 gramas de lixo. Então, imagina, se numa semana tu produzes 2 quilos de lixo, numa semana, no melhor, né? Pode ser que seja um dia, tu começas a perceber o impacto que tem esta produção de lixo a nível mundial. E isto força uma tomada de consciência. E eu acho que poder quantificar a quantidade de lixo é o primeiro passo que uma pessoa pode tomar para começar o processo de redução, começar a sua transição. Este é um dos impactos brutais e muito eficazes dos ecobricos. Neste momento, estima-se que em 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Se nós formos a pensar no tempo de decomposição de uma garrafa normal, uma garrafa de plástico, são 450 anos. Uma garrafa. Um saco plástico, 10 a 20 anos. Então, isto quantificado, aumentados exponencialmente, não é? Sim. É complicado. E o ecobrick traz esta medida. Nós podemos começar a medir a quantidade de lixo que fazemos, por um lado. Por outro, portanto, o ecobrick é um movimento, uma tecnologia. A organização que está à frente chama-se GEA, que é Global Ecobrick Alliance. Eles têm 2 sites que eu depois vou mostrar, vou passar. Tens que editar aqui. Sim, é o ecobrick.org e depois tem o gobrick.com. GoBrick. GoBrick, só com K. Tudo junto? Sim, só com K. Só com K. Não tem o CK. E depois confirma só se está bem escrito. Eu fiz o comentário. Está bem. E a entidade que está à frente do projeto é Global Ecobrick Alliance, GEA. E eles criaram a Ecobrick, está correto, o GoBrick está correto. Eles criaram a Ecobrick porque eles viram esta solução muito simples e quiseram criar uma tecnologia por trás disto, por um lado, para explicar às pessoas como fazer, e toda esta passagem de conhecimento eles promovem através de workshops para ser bem feito, né? Porque nós não queremos criar ecobricks que não são densos o suficiente ou que são frágeis e que depois começam a vazar plástico. Não é esse o objetivo, assim não funciona. Tem que ser uma coisa bem feita. E, por outro lado, eles criaram a gobrick.com, cujo objetivo é as pessoas irem online e depois de completarem os seus ecobricks, registarem o seu ecobrick e depois recebem um número de série que diz que no mundo inteiro das pessoas que já produziram ecobricks, este é o teu número. E permite fazer uma contagem. Eu, quando estive no site hoje, eles tinham registados 68.065 ecobricks feitos, com a contribuição de 149 países, que era um equivalente a 23.605 quilos de plástico. E esse plástico, eles disseram que fez um resgate de... Eles mediram o volume de CO2 que este plástico ia produzir e deram um número. E então eles conseguiram... Eu depois posso passar estes números, porque eu acho que fica efeito espelho, né? Vê-se ao contrário. Fica efeito espelho. Então esquece. Eles criaram estes números e eu acho que é interessante ver como é que nós
portanto, uma pessoa em Angola, uma ação local com impacto global, né? É um Exato, movimento. exato. Então, nós no nosso website também estamos a prever criar um mecanismo para contabilizar os ecobricks criados em Angola, portanto, também é uma coisa que Uma queremos cena fazer. nossa, Yeah. é fixe. Agora, só para trazer um bocadinho mais do problema do plástico, que vou só acrescentar, por exemplo, tem a durabilidade do plástico é uma coisa, a resiliência do plástico é uma coisa que está a favor do ecobrick, porque nós não queremos uma garrafa de plástico a degradar durante 450 anos, nós queremos utilizar, dar uma vida útil, prolongar a vida deste plástico com os ecobricks. E depois, por outro lado, o plástico ao degradar tem dois problemas. Um é o tempo, né, que demora. Por outro, quando exposto aos elementos como o sol e a umidade, liberta toxinas. Temos que lembrar que na base do plástico nós temos petróleo, gás natural, e este processo de degradação ao ar livre liberta toxinas que vão contribuir para os efeitos dos gases de estufa, o efeito de estufa, não é? Que contribui para o aumento da temperatura do planeta. Por outro lado, os plásticos leves, eles degradam-se mais facilmente em micropartículas. Esta é outra problemática dos plásticos, as micropartículas, porque vão ficando cada vez mais pequenos e é mais fácil de ser absorvido pelo solo, de ser absorvido pelos animais, na sua alimentação e, consequentemente, vir parar para nós, no nosso organismo, e depois começa a fazer parte do ciclo da natureza. E nós não queremos isso. E então é por isso que os ecobricks, no movimento dos ecobricks, fala-se de um sequestro, porque faz-se efetivamente um sequestro das garrafas de plástico que estariam a passar por um processo de composição de 450 anos e faz-se um sequestro destes plásticos leves que depois se transformam em micropartículas e pronto. Por outro lado, tem mais um impacto que é quando nós reciclamos as garrafas de plástico, eu tenho aqui uma, né? O plástico é um material forte, que é a base do ecobrick, que assim funciona, mas sempre passa por um processo de reciclagem, vai ficando cada vez mais fraco e chega a uma altura que tem que ir para o lixo. E então, o outro lado do sequestro que se fala no movimento dos ecobricks é sequestrar o plástico deste processo industrial, que tem um limite e que acaba, e dar uma utilidade, um processo de reutilização contínua, circular. Yeah. Bem fixe, bem fixe. Yeah. Ok. Sim. Bem, já respondeste a boa de coisas mesmo. Então, calma, vou aqui ver um bocado. Yeah. Ok, já falaste quase tudo, ok. Depois nós tínhamos falado, Ana, lembras-te sobre a recolha seletiva? Sim. Ou antes disso tinha mais alguma coisa, porque aqui parece que já falaste de tudo. É capaz, eu saltei, fui. Olha, gostei, foi mesmo uma abordagem assim completa. Ok, então queria que falasse da ideia da. Olha, a Erika pediu para mostrar um exemplo. Um exemplo da. Um ecobrick. Um ecobrick. Eu não tenho. Peraí, eu vou mostrar. Os meus não estão completos, porque eu em Angola ainda se bebe. Pronto, nós usamos as garrafas de água para beber água, ainda não temos água potável a sair nas torneiras. E então aqui o que eu tenho de mais são garrafas de leite. E estas não são as ideais para os ecobricks, porque esta tem uma alça, né? E quando fazemos ecobricks, quando usamos nos projetos de construção, eles ficam assim. E esta alça é um elo fraco, não dá. Mas eu tenho usado mais para conter o meu plástico. Então, esta é a minha. Está cheia a dar. Esta está cheia a dar, não é o melhor exemplo. Mas esta é uma garrafa de plástico.
E eu tenho várias pela casa para ir apanhando os plásticos pequeninos, coisinhas pequeninas. E tenho aqui uma caixa com alguns plásticos que podemos incluir nos ecobricks. Não sei se continuo aqui. Ou nós Sim, íamos sim, fazer um sim, sim. ecobrick juntas, né? Yeah, de certa forma, yeah. Então já voltamos a este assunto. Tá Tipo, bem. eu queria só falar muito daquela cena, falamos sobre as limpezas e a recolha seletiva. Sim. Portanto, o ecobrick, nós tínhamos falado da recolha seletiva nas praias. Nós, na Menos Lixo, temos feito campanhas de limpeza das praias e quando nós fazemos, nós usamos sempre um processo de recolha seletiva. O que é isto de recolha seletiva? A recolha seletiva é essencialmente nós recolhemos o lixo das praias, depois passa por uma triagem, um processo em que nós separamos os resíduos recicláveis dos resíduos não recicláveis. Ana mencionou que o plástico colocar no cano. Sim, sim. Todo o plástico colocado nos ecobricks tem que ser lavado e limpo. Ok, estava aqui a ler, fiquei distraída. Nós fazemos uma triagem em que nós separamos sempre o lixo, os resíduos sólidos recicláveis dos resíduos não recicláveis. Isto para... É o impacto, não é? Nós não estamos só a tirar o lixo da praia, nós estamos a separar, porque um dos objetivos da Menos Lixo, a Menos Lixo é essencialmente um negócio, mas temos também uma vertente de conscientização e ambientalista. E um dos nossos objetivos é promover o descarte correto dos resíduos sólidos e reduzir o número de resíduos sólidos recicláveis que vão parar aos aterros sanitários. E nós falamos muito na rentabilização dos resíduos, porque quando uma pessoa começa esse processo, primeiro, quando nós entramos no mundo da reciclagem, nós falamos de resíduos, todo o lixo sólido que pode ser reciclado. Esse lixo tem um valor, isso não é lixo, é um recurso. E tem valor. E então o que nós fazemos essencialmente, nós rentabilizamos, nós separamos os resíduos sólidos recicláveis e nós voltamos a introduzi-los na economia usando os agentes de reutilização, reciclagem e produção de resíduos sólidos. Nós voltamos a integrá-los na economia e isso dá um valor para nós e para os clientes também que usam os nossos serviços. E também nós temos a cultura dos catadores de lixo. Muitas pessoas fazem, criam um rendimento reciclando e recuperando os resíduos sólidos recicláveis do lixo normal. Por isso é importante promover a separação do lixo. Quando nós falamos de separar o lixo, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu vou pôr o lixo, vou separar o lixo, mas depois quando vem os Agora contentores, depois no contentor. misturam tudo. É indiferente. Eu Exato. acho esta viagem, falar de lixo é importante, porque o lixo não é lixo. Quando nós formos analisar, nós podemos valorizar e reutilizar muitas das coisas que nós pomos no lixo. E também quando pensamos no impacto global, nós não podemos continuar a deitar fora como temos feito, porque nós já vimos cada vez que há uma chuva em Angola, nós vemos que o nosso lixo não desapareceu. Volta, não é? Ele volta e volta e tem que começar em algum lado. E o mais importante, eu acho que a mensagem mais importante a passar é, independentemente do que vai acontecer a seguir, separem o lixo. Separem o lixo orgânico do lixo sólido, primeiro.
mesmo que a pessoa faça compostagem ou não, separem o lixo orgânico. Nós sabemos que depois de pormos o lixo no lixo, muitas vezes os catadores de lixo vêm e tentam separar e recuperar os resíduos sólidos, recicláveis, e também sabemos que há pessoas que muitas vezes vão procurar comida no lixo. Portanto, ao fazermos esse processo de separação em casa, nós já estamos a promover um processo de reciclagem logo de início. E mesmo quando um dia em Angola tivermos mais organizados e tivermos serviços mais regulares, vai ser muito mais fácil de integrar com o que nós já fazemos em casa. Mas, independentemente do que está a ser feito lá fora, eu acho que a responsabilidade começa sempre com o indivíduo, começa em casa, e se puderem começar já a separar o lixo, separem, não custa nada. É uma coisa super fácil. Não sei se responde à tua pergunta, Liana. Estamos a falar da recolha seletiva. Sim, 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 sim. Sim, da separação do lixo. Nós, no mundo da reciclagem, nós temos 4 grupos principais, que é os plásticos, alumínio, o papel e o vidro. Os 4 grupos. Ainda que as pessoas em casa não se separem nesses 4 grupos, desde que se separem do lixo orgânico, já faz uma diferença enorme. Porque a partir do momento que o lixo orgânico é misturado com um resíduo reciclável, contamina o resíduo. Contamina porque o lixo orgânico é matéria viva e a partir do momento que se mistura já começa um processo químico. Pronto, já é natureza, né? Mas se der para separar é o melhor. Ok. Então, ok, queres fazer então já uma demonstração? Porque já estou a perguntar como é que se faz para compactar os materiais. Não sei se estou a ouvir. Ok. Então, é assim. Tem 2 maneiras. Os ecobricks, como eu disse, começa com a reutilização de uma garrafa de plástico. Essa garrafa pode ser qualquer tamanho. É assim. Quando nós pensamos, nós ainda estamos digamos, no nível básico, né? Há os ecobrickers avançados que já sabem o que vão fazer, os projetos que têm, etc. Isso é um nível mais avançado. Onde está a Viana Permacultura. Portanto, no projeto da Viana Permacultura, nós estamos a pedir garrafas PET de 1,5 litro. É só. Não de 600 mililitros, não de 5 litros, não. Para o projeto da Viana Permacultura, garrafas PET de 1,5 litro, certo. De maneira geral, quem quiser começar no movimento Ecobrick pode começar com qualquer garrafa. Até é melhor começar com as garrafas pequenas, porque as garrafas maiores demoram mais tempo a compactar e a encher. Então, por isso, se quiserem começar, comecem com as garrafas pequenas. Uma garrafa de plástico seca, limpa, né? Lavem, põem a secar. Não deve ter água, não deve ter umidade, deve estar completamente seca. Começamos com uma garrafa. Depois, vais separando os plásticos. Eu começo logo a encher, quer dizer, tenho garrafas assim espalhadas pela casa e vou pondo os meus plásticos. Mas outra maneira de fazer é irem acumulando os vossos plásticos e depois encherem as vossas garrafas. Então, as garrafas, se já tiverem um projeto de construção em mente, ou se quiserem apoiar o projeto Ecobrick, normalmente as garrafas têm que ter o mesmo tamanho. É como se fosse um tijolo, né? Quando construímos uma casa ou qualquer tipo de construção, os blocos têm que ter o mesmo tamanho. E é um bocadinho assim com os ecobricks. Se já têm um projeto em mente, mantenham o mesmo tamanho da garrafa. Esta garrafa não é ideal. A da Luiana é boa. Qualquer garrafa d'água, luso ou pedras, não estou a lembrar dos nomes, mas qualquer outra garrafa d'água também serve.
Então, começamos por separar os plásticos e a escolher a garrafa. Depois temos que escolher o nosso pau. Eu, por acaso, não trouxe a minha colher de pau. Tens o teu pau? Olha, eu não tinha uma colher de pau comprida, então arranjei um pau. Muito bem. Pá, mas por enquanto, Sim, sim. O pau normalmente deve ser mais alto que a garrafa. Deve também não ter... Deve ter uma ponta redonda para não furar a garrafa quando tivermos a compactar. E deve ser sólido para não partir, né? Eu acho que vou ter que ir buscar uma colher de pau, Luiana, porque eu esqueci-me. sim, sim. Espera aí, vamos já. Sim, Erika, estou a fazer isso. Calma, calma, calma. Ok. Ok. Consegui. Então eu tenho esta. E ela não chega... Esta não é ideal, porque ela não chega até o fim da minha garrafa. Normalmente deve chegar até o fim. Então... Sim. Então, vamos... pronto, estava aqui a ler os meus apontamentos. Não devemos usar metal ou alumínio, vidro, papel e biodegradáveis. Isto porque o objetivo do EcoBrick é sequestrar plástico não reciclável do meio ambiente. Espera aí. Corri um bocado. Estou só a recuperar o fogo. O objetivo do EcoBrick é sequestrar o plástico não reciclável do meio ambiente. Se existem processos que funcionam de reciclagem, então nós não queremos interferir com isso. O que nós queremos criar aqui é uma outra alternativa àqueles resíduos que de momento não são recicláveis ou não têm um descarte correto. Neste caso, os plásticos leves e os plásticos não recicláveis, se nós não tivéssemos a utilizar este processo, estariam num aterro sanitário ou no chão ou na rua, portanto, expostos aos elementos, a criar toxinas, a criar poluição do solo, a entrar na nossa cadeia alimentar. Então, isso é o que nós estamos a evitar e é o que nós estamos a garantir com este processo dos ecobricks, que estes plásticos não estão a poluir o nosso meio ambiente. Então, não usem para metal, alumínio, vidro, nada disso. Ok. Sim. Os ecobrickers avançados, eles usam um processo de... eles utilizam... como é que eu ia dizer? Eles já criam padrões e utilizam a cor para dar cor às construções que fazem. Então, o que é que eles sugerem? Escolherem aquelas pessoas... Não sei se temos ecobricas avançados aqui, acho que não, então não sei. Eles sugerem começar o ecobrick, portanto, no fundo do ecobrick, exato, com uma cor forte, um plástico que tenha só uma cor. E pelo menos os 2 primeiros centímetros do ecobrick, portanto, o fundo do ecobrick ficar só cheio com um plástico que só tem uma cor. Mas de maneira geral, eu acho que numa fase inicial, nós ainda não estamos... Exato. Nós vamos encher com plásticos leves, essa é a nossa diretiva. Plásticos leves, eu vou mostrar o que é que eu tenho aqui. Este tipo de plástico, portanto, pacote de batata frita, pacote de bolacha. Este era um que veio com alface, mais um plástico
plástico leve. Este veio com a massa, com a pasta. Também dá. Deixa eu ver. A Luiana diz que consegue pôr estes também, que são cortando, que são os mais sólidos, e até é eficaz misturar plásticos leves com plásticos mais pesados para criar uma melhor densidade. Deixa-me só ver. O que eu tenho mais este plástico do pão. Uhum. Tudo limpo, eco. Sim, tudo muito limpo, sim. O primeiro passo, por exemplo, este é um plástico de pacote de chocolate. Tem ainda resíduos de chocolate e pedacinhos de chocolate lá dentro. Tem que ser lavado. Aquelas embalagens de carne, normalmente a embalagem pode ser reciclada, mas aquele plástico leve que tem que se romper, que fica em cima nas embalagens de fiambre, embalagens de carne, esse plástico tem que ser lavado. Não deve ter vestígios de orgânicos, portanto de comida, não. Lavem, sequem antes de pôr na garrafa, porque o que é que acontece? A umidade, plásticos de iogurte também servem, mas têm que ser cortados. Quando vocês põem num ecobrick um plástico que ainda está úmido, um plástico que ainda tem resíduos de comida, começa a gerar bactérias lá dentro, portanto começa a desenvolver um outro mundo lá dentro. E nós queremos ecobricks sólidos, então nós precisamos de uma estrutura densa. Quando tem resíduos orgânicos, aquilo começa a ficar mole e afeta a integridade do ecobrick. Tem sacos de supermercado, também funciona, também podem ser cortados, mas os sacos de supermercado podem ser reutilizados para outras idas ao supermercado. Se ainda tiver utilidade, utilizem, reutilizem e voltem a utilizar. Autocolantes que às vezes vêm na fruta, ou estes autocolantes assim, também podem vir para o ecobrick. Que mais? Cotonetes também podem ir. Rolhas pequeninas também podem ir. Este plástico eu posso até pôr assim no ecobrick, mas por exemplo, eu tenho aqui este saco. Se eu amassar e enrolar, ainda contém muito ar. Então o ideal é cortar, se tiverem uma tesoura, cortar em pedacinhos mais pequenos. E eu depois vou cortar um bocadinho. Porquê? Se o ecobrick, se nós pusermos plásticos grandes, muitas vezes o que acontece, mesmo quando dobras plásticos grandes, sim, autocolantes normalmente tem uma mistura de... A Dilma Pereira estava a fazer uma pergunta se os autocolantes são de papel. Normalmente tem sempre uma mistura de plástico, não é 100% papel. Mas os autocolantes normalmente nunca consegues reutilizar, né? Depois de usado uma vez, se tirares, tens que pôr no lixo. Então é mais nesse sentido. Os plásticos grandes convém cortar em pedaços mais pequenos porque senão fica com bolsas de ar. E as bolsas de ar também têm um outro problema que tem a ver com o risco de incêndio. Torna o ecobrick combustível. Então nós não queremos isso, nós queremos o mais compacto possível, o mais denso possível, sem bolsas de ar, sem resíduos orgânicos, sem umidade, material seco e limpo. Também havia uma notificação em relação ao Covid-19 no site do ecobrick.org que diz que ao nós contermos os plásticos nos ecobricks, também estamos a ajudar na solução, no combate ao Covid. Porquê? Porque diz que o Covid-19 tem um tempo de vida nos materiais e o plástico é um dos materiais onde o vírus parece viver mais tempo. Mas se nós lavarmos o plástico, secarmos, contermos o plástico dentro de
de um ecobrick, também estamos a garantir que não está exposto lá fora e com risco de contágio para as outras pessoas, não é? Portanto, é uma forma também de conter. Mais ou menos era essa a explicação que estava lá no site, que de certa forma faz sentido, mas é sempre importante o processo de limpar e secar os plásticos. Uhum. Então, pronto, esta é a minha garrafa, este é o meu pau, já vê, para compactar. Este é o que eu considero um plástico grande. Se eu dobrar, ainda tenho um imenso ar, eu consigo sentir as bolas de ar. A minha tesoura... está aqui. O que eu acho bom é... Eu em casa tenho uma caixa onde eu vou pondo os plásticos. Quando a caixa atinge um certo volume, sentar com os meus filhos, cortar os plásticos e encher os ecobricks. Eu acho que é mais fácil. Mas também para aqueles plásticos mais pequeninos, vou só pondo. Então, é só cortar as tiras. Isto é uma tira. Esta também é uma tira, que é mais fácil compactar se tiver cortado em tiras do que se tiver o plástico inteiro. Então eu vou pôr no meu ecobrick. Neste momento não tem muito, né? Tem só este, mas empurro sempre para o fundo. O meu pau não é ideal porque não chega até ao fundo, então eu não consigo compactar tanto. Mas muitas vezes, quando está nesta fase, pode-se misturar com plásticos um bocadinho mais pesados para empurrar o outro para baixo. Como se for o caso de embalagens de Pepsodent, por exemplo. Esta eu ainda não lavei, eu tenho que abrir e lavar. Mas embalagens de Pepsodent, cortar, não é? Cortar, eu acho que... Já cortaste uma dessas, Liana? Não, dessas não. Não. Mas tem que lavar, portanto, o ideal seria abrir ao meio, lavar, né? Para tirar o excedente e depois cortar... eu acho que faria em tiras e quadrados, quadradinhos, eu diria. Esta também pode ir para o ecobrick. Tem alguém que entrou agora. Não sei. Vou ver se tenho mais. Por exemplo... Não, fala. Depois vamos explicar. Fala. Sim. Então, quando nós começamos a compactar, nós fazemos em movimentos circulares. Tens que empurrar para o lado e empurrar para baixo. Isto porque a garrafa que a Luiana tem, por exemplo, não tem um fundo liso. Ela é daquelas, sim, que tem... É aquela que tem aqueles pezinhos, né? Yeah. Sim. Então tens que empurrar ainda mais para conseguir ocupar, exato, para conseguir ocupar aqueles espacinhos. A minha também não tem um fundo liso, mas é mais fácil de compactar. Portanto, ela é assim. Mas quando não tem um fundo, aqueles espacinhos têm que ser preenchidos. Guarda depois o pau ao meio, mas já entendi. Bem. Tá bem. Ok. Compactar. Outra maneira de compactar, e eu acho que é mais fácil com este tipo de pacote, é cortando, né? Mas fazendo twists. Isso também ajuda a criar um plástico um bocadinho mais pesado e ajuda com o processo de compactar o plástico.
Pronto. Um bocadinho de... E é fazer twists, assim, para depois pôr lá dentro da garrafa. E cria peso e ajuda com a densidade. Ok. O peso e o volume do Ecobrick são o melhor indicador da densidade do Ecobrick. Um Ecobrick, este aqui é de 1,5 litro. Quando compactado, quando finalizado, deve pesar no mínimo 500 gramas. Um Ecobrick de uma garrafa de 600 mililitros deve pesar no mínimo 200 gramas. Portanto, se no final vocês tiverem feito tudo, e é bom ir pesando à medida que vão avançando, à medida que o Ecobrick vai ganhando densidade. Se vocês virem que o Ecobrick não tem a densidade suficiente, é um indicador, não tiver peso suficiente, é um indicador de que não está bem feito. Então não dá. É importante chegar, criou-se esses mínimos também de peso, para obrigar as pessoas a fazerem corretamente e orientar nesse processo de conseguir a densidade certa. O Ecobrick, quando está completo e compacto, se nós pisarmos, não deve dobrar, deve ser mesmo um bloco sólido. Não deve, portanto, não deve ter partes moles e flexíveis, porque se pensarmos nas construções que vamos fazer, bancos, mesas, portanto, hortas circulares, são estruturas que a pessoa tem que poder sentar, mexer e não abalar com o Ecobrick. E na página do Ecobrick tem também um processo de manutenção dos Ecobricks. Portanto, tudo isso é importante. E se não tivermos a densidade certa, não funciona. Deixa eu ver. A outra parte dos Ecobricks, portanto, imaginemos que já completamos os nossos Ecobricks, estão cheios, estão preenchidos. É o registro. Eles, no movimento dos Ecobricks, pedem às pessoas para pôr o nome, para registrar o nome, o peso e a data. São algumas indicações. O peso final, a data e o ano e o nome do projeto de construção. Se já tiver uma finalidade, como seja no caso do projeto da Viana Permacultura. Se não, é essencialmente as pessoas que têm feito o login dos seus Ecobricks, elas têm posto o número de série que é dado quando fazes o registro no gobrick.com, a data e o teu nome. Normalmente aconselham a fazer a escrever na garrafa com verniz para unhas ou deixa-me ver. Deixa-me só ver. Pois, o verniz para unhas, porque é um tipo de tinta para óleo e fica um registro permanente. Se for tipo caneta... Depois, pessoal, acabou, desligou, sabem como é que o live funciona. Ana, desculpa lá. Oi. Não, não faz mal. Ok, continuas. Sim, eles dizem para não usar autocolantes, fita adesiva, canetas permanentes, porque com os autocolantes depois caem e cria lixo. E então, como é um movimento que promove a não criação de resíduos, não é? E então eles acham que autocolantes definitivamente não. Isto vai durar muito mais tempo que um autocolante. E então querem um registro permanente e aconselham a tinta de óleo, que não interfere com a densidade e a integridade do Ecobrick.
Os ecobricks, depois de terminados, devem ser guardados de forma horizontal, né? Não assim, de pé, mas assim, deitados. E de preferência acima do nível do chão. Porquê? Por um lado, porque estando no chão, o acesso é mais fácil a, por exemplo, se a pessoa tiver, quer dizer, a pessoa pode não ter, né? Mas os ratos têm tendência a roer as garrafas de plástico. Então, estando acima do nível do chão, estamos a proteger também dessa possibilidade, de preferência tapados para proteger do pó e da sujidade, exato, que são elementos orgânicos que também afetam a integridade do ecobrick. Então, eles sugerem proteger da luz do sol, proteger do pó, da sujidade, portanto, tapar os ecobricks e manter em posição horizontal depois de completos. E podes ir arrumando um por cima do outro. Deixa-me só ver o que é que... Acho que é tudo. Não sei. Eu acho que é tudo. Ok, então vamos só, antes de acabar, Sim. dar uma assim, revisada geral para as pessoas que entraram depois. Consegues fazer isso? Sim, consigo. Essencialmente, nós estivemos a falar um bocado sobre os ecobricks. Os ecobricks são um bloco de construção sustentável que permitem, criados a partir da reutilização de garrafas de plástico enchidas com plásticos leves, limpos e secos, previamente limpos e secos. O ecobrick dá uma solução simples ao problema dos plásticos, porque permite sequestrar da natureza plásticos não recicláveis que de outra forma teriam ido parar a um aterro sanitário ou aos nossos mares. Por um lado. Por outro lado, permite criar um movimento de conscientização para as pessoas tomarem a responsabilidade social pelo plástico que consomem, permitindo às pessoas pesarem e terem um número que mede a quantidade de lixo que produzimos e, com esse passo, ajudar as pessoas a tomar medidas para reduzir o lixo que produzem. Este é, essencialmente, o movimento EcoBrick. É um movimento, é uma filosofia, é uma tecnologia, tem muito para aprender, eu ainda estou a aprender. Foi criado um site pela Global EcoBrick Alliance, que se chama ecobricks.org. Este site tem muita informação e acho que depois nós vamos tentar recolher mais dados para também criar um programa que possa ser implementado em Angola. Mas tem muita informação e dá diretrizes de como se faz os ecobricks, o porquê, o que é que o movimento está a tentar fazer de maneira geral. Por outro lado, o que é que eu ia dizer em relação ao site? Por outro lado, os ecobricks querem também medir a quantidade de plástico que nós estamos a conseguir sequestrar a nível mundial, portanto, ações locais com impacto global, e tentar criar um número das emissões de CO2 que nós conseguimos sequestrar do meio ambiente. Está a ser implementada em Angola. A iniciativa começou com o projeto Viana Permacultura, tem o apoio da Menos Lixo, o apoio da Eco Angola, e nós vamos tentar, junto com a Viana Permacultura, disseminar esta tecnologia para os angolanos e ver até onde podemos chegar, o que é que podemos fazer. É uma coisa nova, é interessante, é excitante, e também promove a recolha seletiva, a separação do lixo. E quando eu falo aqui da tomada de consciência, quando uma pessoa começa esta jornada para reduzir o lixo, para fazer o descarte correto,
começa um processo de questionamento e leva-nos para diferentes avenidas. Mas o maior benefício é o benefício individual de saber que estás a reduzir o impacto que tens no meio ambiente. Porque tudo que nós fazemos é poluição. A partir de, infelizmente, como seres humanos, nós não temos no mundo animal o ciclo não existe deitar fora, tudo é reaproveitado, tudo é feito, tudo está em equilíbrio. Nós, os humanos, é que estamos em desequilíbrio, e então quando começamos no movimento verde, seja qual ele for, seja por que processo for, e começamos a nos questionar e a ver o nosso impacto, é impossível não mudar a nossa maneira de estar e fazer tomar ações que são benéficas para o ambiente, porque da mesma forma que nós agimos, né, e temos um impacto negativo, nós podemos ter um impacto positivo, e as ações são simples e fáceis de tomar e estão ao nosso alcance. É isso, e olha, não só porque, só para acabar, né, eu cobri que Sim. também onde visto umas ideias de construir, por exemplo, bancos e mesas, e Sim. não só grandes construções, mas também pequenas coisas que nós podemos fazer. Há quem gosta de fazer esse tipo de trabalho de É verdade. reciclagem, tem Yeah. coisas feitas com isso. Então, para quem gosta de arte, também com reciclagem, também é uma ideia. Uhum. E queres dizer mais alguma coisa antes de despedirmos, porque o pessoal já não Sim, temos sim. mesmo mais nada a falar, era tudo. Sim, só para finalizar, porque tu até que me chamaste a atenção e depois eu estive a ver, o movimento dos ecobrics, para nós em Angola ainda é uma coisa nova e ainda estamos a começar, então vamos com os básicos. Mas a Luiana chamou-me a atenção e eu depois estive a ver que o movimento está a crescer e está-se a desenvolver, e há já outras funcionalidades. Há ecobrics que estão a ser usados para resgatar, para sequestrar as beatas de cigarros do meio ambiente. Há outros ecobrics que estão a ser usados para resgatar o lixo do mar, portanto das praias, né? Portanto, aqueles resíduos que são apanhados nas praias normalmente são muito sujos e epá, já estão contaminados, não é? Mas há também movimentos ecobric já nesse sentido, para dinamizar também essa recolha. Portanto, é um movimento que realmente tem um impacto, está a crescer, estamos a aprender e eu convido a quem falar inglês, quem tiver esse benefício e essa possibilidade de visitar o site. E agradecer à Eco Angola pela oportunidade de... Só para ter certeza. Depois dessa pandemia, a Viana Permacultura ainda vai dar os workshops, ainda tem esse projeto de ensinar as pessoas, Sim, só para tem. deixar bem claro, não Sim, vamos, sim, eu acho que sim. não vamos aqui. Sim, eles têm, faz parte do DNA deles, não tem como. Permacultura é passagem de conhecimento e eu acredito que eles vão ficar muito felizes de fazê-lo nesse sentido. Eles estão a trabalhar com vários projetos sociais em Viana, inclusive um dos projetos com quem eles trabalharam foi o Centro de Acolhimento Vivência Feliz, que é um centro de acolhimento para crianças de rua. E neste momento eles têm 25 crianças e eles criaram com as crianças, acredito que foi que fizeram uma horta circular ou criaram um banco com as crianças, portanto começaram já a passagem deste conhecimento, e é um projeto interessante que está a precisar de apoio. Portanto quem também estiver interessados, eles dão um abrigo aos meninos de rua e têm projetos pedagógicos e dão apoio psicológico a essas crianças, e neste momento estão a precisar de muita coisa, quem se quiser informar. Mas, de maneira geral, eu acho que sim, que não tem como. A Viana Permacultura vai passar esse conhecimento. Faz parte da estrutura deles. É isso. Sim.
É isso, né, Ana? Olha, muito obrigada do fundo Ok. do coração. Foi um prazer, aprendi imenso e acredito que todo mundo aqui aprendeu imenso sobre a Ecobricks. Sim. Obrigado mesmo pela disponibilidade, obrigado pela explicação. Acredito que ficou tudo claro. Yeah. E é isso, muito grata pela oportunidade. Já. Ok, Mais tá bom. algo. Luiana, as pessoas que chegaram tarde e quiserem aceder à informação, como é que elas fazem? Tem que ir ou para a página da Eco Angola ou para a página da Uhum. Menos Lixo. A Viana Permacultura, de momento, tem que é Facebook, né? Sim. E o site, eles costumam ter mais assim em francês ou inglês, então a informação é Uhum. mais para quem tem língua estrangeira. Senão a informação toda está mesmo na Menos Lixo. Nós também já fizemos algumas publicações. E na página da Menos Lixo tem os contactos, os sites. Eu já tinha deixado aqui um número, mas o comentário já saiu há muito tempo. Mas é só procurarem menos Sim. lixo, Eco Yeah. Angola e vão encontrar, de certeza, toda a informação sobre EcoBricks. O live vai estar ainda durante um tempo Uhum. para voltarem a ver se quiserem ouvir novamente e ouvir do princípio. E é isso. Tá bem. É isso. Obrigada, Tana. Obrigada, Nada. olha bem, família. Sim. Obrigada por tudo estar. Tchau, tchau. Boa sorte. Beijinhos. Pessoal, Tchau. obrigada a todos. Ana, dá beijinho a todo mundo. Até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau.